A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 8, Deus e a sua igreja. E o que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia, que basicamente significa assembleia pública ou algo como reunião dos que foram chamados ou chamados para fora, que é mais conhecido. E o que seria isso, né? Chamados para fora. Nós estamos aqui no mundo, vivemos nessa sociedade, mas a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo, nós somos chamados para fora deste mundo. Estamos aqui, mas o nosso pensamento, o nosso viver está rumo aos céus. Né? Nosso pensamento é um pensamento celestial. Nós seguimos a Jesus, nós seguimos a palavra, porque nós temos um alvo. Né? O alvo é morar com Cristo e ter a vida eterna. Vamos lá. A igreja são todos os que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus enviado ao mundo para nos salvar, que a gente acabou de falar. Se você crê que o Senhor Jesus foi enviado por Deus, o único Filho de Deus, para quê? Para vir aqui morrer por nós e para nos salvar, você é um chamado para fora, você faz parte da igreja. E a igreja não é a parede, né? Não é o templo. Alguns é salão, outros, às vezes, a igreja ainda nem está formada, mas é feita cultos ali dentro de uma casa, de um lar. Outros têm templos gigantescos, mas igreja não é isto. Igreja é isto aqui, ó, né? É o conjunto das pessoas que creem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí forma o que? A igreja invisível. O que é essa igreja invisível? A igreja invisível é a verdadeira igreja, são os salvos em Cristo Jesus, que só Deus pode ver. São os crentes nascidos de novo, redimidos pelo sangue de Jesus. Então, ou seja, não é porque uma pessoa vai todos os dias para a igreja, participa do culto, faz isso, faz aquilo, que significa que ela é salva. Não, o único que sabe verdadeiramente é a própria pessoa, né? E o próprio Deus, que ele conhece realmente o coração íntimo da pessoa. Ele sabe se realmente serve ao Senhor Jesus de coração, de verdade, se tem fé, se crê realmente em Cristo Jesus como Salvador. Então, igreja não é o templo que nós vamos, não é o local, mas sim aquele que crê no Senhor Jesus. E a gente não cabe a nós o que? A julgar. Fulano é salvo, não é? Inclusive na Bíblia nós temos o que? Uma passagem que fala do joio e do trigo. O trigo é verdadeiro, o joio parece com o trigo, mas não é. Então, dentro da igreja, tem pessoas que realmente são salvas e tem outras que não são, mas até parece. Aos nossos olhos pode ser igual, mas o Senhor, ele sabe diferenciar, ele sabe realmente quem serve a ele verdadeiramente ou não. O propósito de Deus para com a igreja. No Antigo Testamento, Deus criou uma nação para representá-lo neste mundo e anunciar o seu nome aos outros povos. Está lá em Êxodo 19. Do verso 5 ao 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então essa nação era uma nação especial que o Senhor chamou, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Era Deus falando ali com Moisés para falar com o povo. E quando fala que o reino sacerdotal era um povo que ia estar falando do quê? Do nome de Deus, né? Para que os outros povos conhecessem o Deus verdadeiro, soubessem do Deus verdadeiro, como servi-lo, né? Como adorá-lo. Então, o povo de Israel ele tinha esta missão. Mas o que aconteceu? O povo de Israel não cumpriu essa missão, então o reino foi tirado de Israel e dado a uma outra nação, que cumprisse a missão de transmitir a palavra de Deus ao mundo. Está lá em Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E que outra nação é essa? É a igreja. Esse é o nosso papel agora, é de falar. Olha só como diz esse versículo aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quem é essa nação? Né? Quem é essa geração eleita? Somos nós, que fazemos parte da igreja de Cristo, da igreja invisível. Para anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente vai ter que falar o que? As virtudes de Jesus, as coisas que Jesus fez, que ele veio aqui e morreu por nós, falar da palavra dele. Para quem que a gente vai falar disso? Para as outras pessoas.
Vós que em outro tempos não erais povos, porque nós não éramos de Israel, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por quê? Porque Jesus morreu por todos, não foi só por um povo, ele morreu por toda a humanidade. E agora quem crê nele, quem aceitá-lo como o único suficiente Salvador, faz parte da igreja e vai ter o que? A vida eterna, vai estar morando com o Senhor. Sendo assim, o propósito de Deus para a igreja é o quê? Né? Então, é anunciar a palavra dele, mas e a igreja em si? O que acontece com a igreja? Como que essa igreja precisa? O que o Senhor quer, né, que essa igreja faça? Como que ela conviva? Vamos lá. Então, comunhão entre os salvos, blindar a igreja da destruição da morte, ser testemunha de Jesus e socorrer os necessitados. Esse é o papel da igreja. Então, aqui, comunhão entre os salvos. A igreja é o corpo de Cristo, formado por muitos membros que somos nós. E o próprio Cristo é a cabeça do corpo. Os membros devem ter comunhão e estar ligados entre si e na cabeça, pois o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, não vive sem a sua cabeça, que é Cristo Jesus. Se um membro se desligar da igreja, ela continua vivendo, mas jamais vive sem Cristo, que é a cabeça que comanda a igreja. Nós não conseguimos viver sem Cristo. A gente consegue viver se um irmão falar, olha, eu não quero mais ficar aqui, não quero mais servir a Deus, sair, ele não faz mais parte do corpo. A gente se entristece, mas a gente consegue viver. Porém, se a gente tentar viver sem Cristo, a gente não consegue. Esse corpo não tem como viver sem Cristo, porque ele é o nosso comandante, é ele que dá o comando para nós, que somos o que? Os membros. Então, como que uma pessoa se desliga da igreja? Né? Se desligar da igreja de Cristo é se desviar para o mundo de pecados, depois de ter provado a salvação. Lá em Hebreus 6, do 4 ao 6, quer dizer, era uma pessoa que não conhecia, era um homem natural, que a gente fala. Aí reconhece a Cristo como o único Salvador, então é uma pessoa espiritual. E depois essa pessoa, por algum motivo, às vezes se entristece, tudo. Uma coisa eu posso garantir: não foi Jesus que tirou essa pessoa da igreja, não foi Jesus que cometeu pecado, não foi Jesus, não foi. Ela pode ter se entristecido com outra pessoa, consigo mesmo, não aceita a situação. Mas Cristo não é culpado, porque ele é perfeito, ele é santo, ele nos quer todos unidos. Mas por algum motivo, essa pessoa sai da igreja, se desvia da igreja. Eu sempre digo, algumas pessoas não gostam de falar assim, olha, não gosto que fala que é desviado, está um pouco afastado. Gente, desviado ou afastado dá na mesma. Por quê? Porque nós temos um caminho, a gente tem o quê? Um alvo. Se você sair da direção, se você sair desse caminho, olha, o caminho para o céu é o quê? É apertado, é estreito, não é? Esse é o caminho que vai para o céu. Se você sair um pouquinho desse caminho, o que você fez? Você desviou. Quando a gente está na rua, estava lá seguindo na rua, aí está fazendo uma obra, o que eles colocam lá? Desvio. Por quê? Porque você vai ter que pegar um outro atalho. Só que para Cristo, para nós servirmos ao Senhor, para irmos para o céu, é um caminho reto. É um caminho certo. Então, se a pessoa se desviar um pouquinho, ela já saiu do caminho que é para o céu. Então, é isso que o Senhor está falando. Então, a pessoa que se desliga é aquela pessoa que se desvia. Tem chance para essa pessoa? O Senhor Jesus, ele sempre está de braços abertos. Então, se alguém pecou, que sempre peca, todos nós, quem falar que não pecou, já está pecando, porque está mentindo. Somos pecadores. Mas cometeu alguma falha, se arrependa, ora. Não tem, a única coisa que não tem salvação é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único que não tem salvação. Mas se deu uma desviada, fez alguma coisa errada, ainda há tempo. Enquanto você está vivo aqui, ainda dá tempo de você pedir perdão, se arrepender e seguir a Cristo. Blindar a igreja da destruição da morte. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O inimigo de nossas almas não fica satisfeito com a igreja em momento algum. Né? Por quê? Porque a gente está proclamando a salvação, a gente está falando de Cristo Jesus. Então ele faz o quê? Tudo para desviar a igreja da sua missão. Nos 3 primeiros séculos após a fundação da igreja, milhares de cristãos foram mortos violentamente pelos imperadores romanos e por homens que se declararam inimigos dos cristãos. E ainda hoje, em alguns lugares, isso ainda ocorre em outros lugares que o esfriamento tem atingido os cristãos. No entanto, a igreja se manteve viva e está até hoje fazendo a sua missão de falar de Jesus como o Salvador dos homens.
né? Então, a igreja ela não foi firmada em Pedro. Aqui o Senhor está falando sobre a afirmação de Pedro ali, sobre a palavra que ele falou, que o Senhor estava falando. Ele falou assim, olha, a igreja vai ser edificada ali. Sobre ali, a minha igreja edificarei e as portas do inferno não vai, que Jesus Cristo é o quê? Ele é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. É isso. Não foi edificado em homem, não foi edificado em nada, é edificado em Cristo Jesus. Então, o inferno pode tentar, mas ele não vai conseguir destruir a igreja. Alguns podem se entristecer e se desviar, mas a igreja vai ficar firme, né? A gente percebe que a ação do inimigo ele é diferente em cada lugar, em cada região. Tem lugares que é realmente proibido, o governo proíbe você pregar o evangelho. Então eles matam, eles torturam, eles fazem coisas terríveis. No nosso país, por exemplo, aqui no Brasil, nós podemos falar do evangelho. É lógico que a gente está começando a sofrer alguns apertos, mas é muito pouco comparado a outros. A gente pode fazer culto ao ar livre, a gente pode andar com a Bíblia, a gente tem várias igrejas de tudo quanto é tipo. Nós estamos aqui. Só que aí o que o inimigo faz? Ele começa a esfriar a pessoa, ele põe a internet, não que a internet é ruim, ruim é como você a utiliza. Ele começa a fazer um esfriamento, começa a ter problema na casa e a pessoa vai se esfriando. Não tem uma perseguição. O inimigo aqui não age matando os cristãos, não. Ele age esfriando os cristãos. Ser testemunha de Jesus. Cabe à igreja falar da salvação em Cristo a todos os povos da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Devemos falar do Senhor Jesus, do nome, da obra dele, da palavra dele, nós temos que falar. Seja pelo intermédio do seu testemunho, seja pelo Jesus te ama, seja um folheto, seja por através de um culto, ou você chegando pregando mesmo para alguém, não importa. Nós temos o quê? Que ser testemunhas de Jesus. As pessoas têm que olhar e nos reconhecer como cristãos. Socorrer aos necessitados. Socorrer aos necessitados também é uma missão da igreja e uma forma de demonstração do amor de Deus. O serviço social também pode ser o meio de levarmos a palavra de Deus e ajudar os nossos irmãos que passam necessidade. Nós estamos aqui em maio de 2024 e nós estamos vendo o que o Rio Grande do Sul tem passado. E o nosso papel é ajudar, não só os irmãos, ajudar aquele povo. É uma maneira que nós temos de socorrer os necessitados, de falar de Jesus também. Alguns nesse momento ficam revoltados, outros ficam com o psicológico abalado. E qual é o nosso papel? Orar. Nós não estamos lá, nós estamos aqui. Mas a nossa oração alcança. Quantas vezes a gente está vendo na televisão alguma situação ali? Ore, clame ao Senhor, ajude da maneira que você pode. É um quilo de arroz? Dê 1 quilo de arroz. É um sabonete? Não importa. Ajude da forma que você pode, mas ajude. E se eu não posso nada? Ore, orar, todos nós podemos interceder, todos nós podemos. E você vai vendo que o Senhor vai te dando graça. É tão interessante isso porque esses dias o nosso pastor falou assim, olha, nunca teve tão claro para nós brasileiros aquela passagem, né, que é melhor dar do que receber. E é verdade, não é melhor nós que estamos aqui darmos do que recebemos. Por quê? Porque quem está recebendo está numa situação muito complicada. Não é vergonhoso receber, mas é um momento que quem quer passar por aquilo? Ninguém. Né? Só se for louco, for assim, eu quero passar por esse sofrimento. Não, ninguém quer passar. Então é melhor dar do que receber. E quando a gente dá de coração, o Senhor vai e nos multiplica. E a gente abençoa aquela vida e aquela vida vai sempre estar lembrando disso também. E é uma forma de agradecer ao nosso Deus, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Aqui em Atos 4,34, quando a gente fala de socorrer os necessitados. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Aqui era na igreja primitiva. É lógico, hoje não dá mais para a gente fazer isso. Mas se a gente está vendo uma situação e a gente pode dividir um pouquinho ali, olha, como a gente acabamos de falar, né, lá do Rio Grande do Sul, eu não tenho muita coisa, mas o pouquinho que eu tenho eu divido com o meu próximo. E assim todo mundo vai sendo suprido nas suas necessidades. Também na primeira carta de João, capítulo 3, do 17 ao 18, diz assim: Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em
Verdade. Não adianta falar, eu amo meu irmão e ele está passando necessidade e você não ajuda. Você tendo condições, você não ajuda. Tem que ajudar. Porque como que você vai falar que você tem amor? Uma pessoa que tem amor, ela se compadece. Estrutura da igreja. Quando se fala da estrutura da igreja criada em Deus, não se fala do prédio do edifício que frequentamos. A estrutura da igreja está edificada na pedra espiritual e essa pedra é Jesus Cristo, o alicerce que sustenta a igreja. Lá em Efésios 2, 20 e 21 diz assim: Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Os dons ministeriais da igreja. Na estrutura da igreja que Deus criou, foram concedidos dons ministeriais e espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons ministeriais aqui, Efésios 4, do 11 ao 3. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Gente, olha, ele designou. Não é o fulano, o Bertrano, que eu vou designar. Não, é o Senhor que mostra para o pastor, as pessoas são ungidas, as pessoas são chamadas. Ainda que, às vezes, a pessoa ainda não é reconhecida pelo ministério, mas ela tem aquele chamado, ela começa, você já vê naturalmente a pessoa já trabalhando, o Senhor já dá dons, ali as pessoas já começam a trabalhar. É lógico que a igreja tem a sua estrutura, tem a sua ordem, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus organizado. Então, por isso que ele tem aqui apóstolo, profeta. Não é todo mundo apóstolo, não é todo mundo profeta. Cada um tem o seu chamado. E cada um tem que trabalhar no seu chamado. Não queira trabalhar no chamado do outro, porque não vai dar certo. Os dons espirituais na igreja. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e o outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Está lá na primeira carta aos Coríntios 12, do 8 ao 10. Nos dons ministeriais que a gente acabou de ler, a gente vê que eles foram chamados, essas pessoas que têm esse dom, é para quê? Para ajudar no ensinamento, no amadurecimento da igreja, para que as pessoas ali cresçam. Esse é o papel dos dons ministeriais, de uma forma muito simples, né? Resumido. E esses dons espirituais aqui é também para ensinar a igreja, tudo mais, para edificar, para mostrar, isso chama a atenção das pessoas, né? Quando a gente fala dons de cura, quando a gente fala dos dons de discernir espíritos, dom de profeta. Olha, aí a gente vê o quê? A interpretação de línguas, né? Que o Senhor usa uma pessoa falando em línguas e outra interpretando. E isso chama atenção, isso edifica, isso aviva a igreja, para a edificação da igreja. Então o Senhor, ele estruturou dessa forma os dons ministeriais e os dons espirituais. E o amor de Deus revelado por meio da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, sempre demonstrou amor e trabalhou em prol da salvação do homem. Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a importância do amor ao próximo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis o que uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lá João capítulo 13, 34 a 35. Não tem como ser cristão, não tem como ser igreja e não amar. E amar é fácil? É fácil amar quem você está ali do seu lado, seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido, sua esposa. É fácil de quem você gosta. Aí é muito fácil amar. Agora, amar o seu inimigo, olha, é um exercício. É uma decisão. Você tem que decidir que é amar. Eu sou sincera, tem algumas situações que eu falo, Senhor, me dá graça, me dá amor, Senhor. Eu preciso amar, porque essas não são pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. E essas pessoas são almas, almas preciosas, que o Senhor morreu por elas também. Não foi só por mim ou por quem eu gosto. Foi por todos que o Senhor morreu. Então a gente tem que orar e estar nesse amor. Não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, o Senhor
não nos deixaria este mandamento. O Senhor precisa ver em nós um esforço de amar uns aos outros. O mestre ensinou também que devemos amar as pessoas que nos odeiam, que a gente acabou de falar, mas a vós que isto ouvis digo, amai os vossos inimigos e fazei bem os que vos odeiam. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. E aí chegamos ao final. A igreja foi criada por Deus com o propósito de representá-lo neste mundo. Nós devemos verdadeiramente fazer parte da igreja invisível, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe.